Muito bem, hoje eu estou aqui com a Alisson Vale, do Software Zen, no caminho da iluminação, né, Alisson? Exato. Eu vi um dos seus vídeos lá e você fala sobre o significado da palavra Zen, né, e que tem muito mais a ver com iluminação, daquilo que a gente busca, como, no seu caso, né, falando de gestão, falando sobre como ser mais eficaz, e o Uhum. quanto a gente focou desde a Revolução Industrial até hoje, e até hoje a gente vive muito isso, né? Está no nosso mindset enraizado de alguma forma, essa questão do foco na eficiência e como que isso pode se tornar um pouco nocivo dado o contexto onde você se encontra, né? Uhum. Cara, muito obrigado pelo seu tempo aqui, por conceder essa entrevista para mim. Eu queria começar falando, a gente fez um vídeo recentemente, você participou dele, onde a gente falava sobre como seria a gestão daqui 20 anos, né? E eu achei interessante, tanto você quanto o Alexandre Magno comentaram sobre essa questão da eficiência versus a eficácia, né? E como que as coisas começam a convergir, começam a ganhar forma um pouco mais em processos ou então em foco na eficácia. A Uhum. primeira pergunta que eu teria para você é o seguinte, e já para começar a nossa conversa, e ela é capciosa, né? Se ágil é ser mais eficiente ou ser mais eficaz? Legal, Rafael. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui, pelo convite, um prazer. Tenho acompanhado seu trabalho aí, tá muito legal. E uma satisfação estar aqui falando com o pessoal. Então, espero contribuir aí com o debate. Tá legal. E aí, assim, eu tenho me dedicado muito profundamente a discutir essa questão da eficácia e da eficiência, porque essa foi uma descoberta recente, alguns anos para cá. Só antes de responder a pergunta, de dar um contexto, né? Fica à vontade. Eu estava uma conferência de liderança de Kanban na Áustria, e foi uma conferência que o David Anderson estava lançando um dos livros dele, chamado Lessons in Agile Management. É um livro que é uma coletânea de posts e de artigos e tal. E aí ele me deu o livro, né? Eu peguei, me deu o livro de presente, e na volta pro Brasil, eu comecei a folhear, e aí eu não lembro o ano que foi isso, acho que foi 2011, por aí, talvez. E aí, nesse momento que eu estava folheando, eu vi um post dele, um artigo dele, onde ele associava as técnicas de Lean ou toda a abordagem ágil com o trabalho do Peter Drucker. O Peter Drucker, aquele consultor mega, né, famoso e com alta credibilidade na área de gestão no mundo, né? E o Peter Drucker, a relação que ele fazia era a primeira relação com o trabalhador do conhecimento e também a relação com o conceito de eficácia. E aí, ele citava ali, né, que a meta do trabalhador do conhecimento é a eficácia, né, é ser eficaz. E aquilo me acendeu uma lâmpada e eu comecei a pesquisar sobre isso, né. E aí foi incrível porque abriu, né, um mundo de compreensão assim mais profundo sobre não só por que a gestão ágil funcionou e mudou tanto a forma como a gente trabalha, mas também como isso pode, esse entendimento, ele não você pode até ter uma primeira impressão que é uma coisa muito teórica, mas não é, porque ele embasa todo o seu processo decisório sobre tudo que você faz no seu dia a dia, tanto no nível de código, quanto no nível de gestão, ou no nível de portfólio, enfim. Esse embasamento, às vezes, a falta dele é que faz a gente, às vezes, fazer coisas desalinhadas com o mindset de gestão ágil, né, que a gente costuma ver. E a gente costuma ver aqueles projetos que dizem que estão, por exemplo, adotando um certo método ágil, e quando você chega lá,
eles usam as práticas, mas você vê que não é ágil. E aí, às vezes, é difícil de explicar por que que não é. E aí, essa coisa da eficácia acaba sendo um instrumento perfeito para isso. Então, sobre a sua pergunta, ser ágil é buscar a eficácia. Porque a eficácia é tipo assim, uma busca sem fim, né? Porque ela é o quê? É o fit, né? É o encaixe entre um problema e uma solução. Você não sabe como se dar esse encaixe, você vai tentando, né, fazer esse encaixe, e essa tentativa é que torna o encaixe mais adequado ou não. E aí a gente diz o seguinte, que a eficácia é fazer a coisa certa. Ou seja, você sempre tem, a cada processo decisório no seu projeto, no seu ambiente, na hora que você está codificando, na hora que você está tomando decisões junto com a sua equipe num stand-up meeting, na hora que você está com seu cliente tentando priorizar o que vai caber na sprint, na hora que você está tentando definir qual é a próxima meta que o time vai perseguir no produto, enfim, todos os processos decisórios, eles são baseados em uma série de opções e o ser eficaz é ser capaz de escolher, dentre todas, a opção certa. E essa escolha, ela é sempre feita baseado em suposições. Você sempre está num momento onde você não tem certeza da escolha que você está fazendo. E por isso que em projetos ágeis a gente precisa ter ciclos curtos de feedback. Porque como você não tem certeza sobre a decisão que você está tomando, a única forma de você ser eficaz e fazer e aumentar a chance de estar fazendo a coisa certa é você validando muito rápido se aquela opção que você escolheu, se aquela decisão que você tomou foi a decisão certa. Porque no momento que você descobre que não foi, você rapidamente faz o switch, muda, né, para uma outra, e aí valida novamente. Então você vê que tudo que a gente faz em desenvolvimento ágil é para validar se nós estamos dentro de um conjunto de opções escolhendo a opção certa. E o paradigma da eficiência, que é um paradigma diferente, né, que é o paradigma que rodou muito no século XX, e ele opera de forma muito importante no mundo do trabalho repetitivo, no mundo onde você tem que, para ter mais sucesso, digamos assim, para ter resultados melhores, você precisa diminuir o custo do que você faz e aumentar o volume do que você faz, né? O volume de coisas que você faz. Então, em todo trabalho repetitivo, a meta vai ser sempre a eficiência, porque você quer ser capaz de fazer mais rápido, né? Com menos esforço, com menos custo, e você quer ser capaz de fazer mais. Então, uma fábrica, se ela não tentar ser eficiente, ou uma loja, né, ou uma área de serviço, enfim, qualquer empresa ou iniciativa em que opere essa questão, e a gente mesmo, né, no nosso dia a dia, tem muitas coisas que a gente quer ser eficiente, né, porque são coisas repetitivas. A questão do determinismo também, né? E tinha até a questão até o mercado era determinístico, né? Não tinha concorrência, que ilustra aquela frase de Ford que ele podia, o cliente podia querer um carro de qualquer cor desde que fosse preta, né? Então existia até nesse âmbito do mercado, tudo que ele fizesse, ele iria vender. Então se eu fizer A, eu tenho B, né? A questão do determinismo. E nesse contexto, a eficiência ela é importante. Exato, exatamente, é isso aí. E aí, essa diferenciação, ela é realmente importante para a gente no dia a dia, porque ela baliza realmente o nosso processo decisório. Por exemplo, se você está no processo de desenvolver sei lá, um processo de integração contínua, um script de build, por exemplo, seu projeto de software, o objetivo daquele script de build é dar mais eficiência para um processo que é repetitivo, certo? Então, a eficiência ela tem espaço no que a gente faz. Apesar de
a construção em si do script de build, ou do processo de build, ou todo o processo de botar a build no ar, digamos assim, não a build em si, mas o código, a solução, o design da solução de build é um processo de eficácia, é um processo que você vai tentar encaixando ali o jeito, vai tentando, vai fazendo um negócio com ciclos curtos de feedback, vai dando soluções menores e depois vai ampliando a solução, né? E esse processo é de eficácia. Então, o nosso processo de desenvolvimento, ele é sempre ancorado por um paradigma de eficácia, que eventualmente em algumas partes que você encontra um processo repetitivo ali, aí você quer ser mais eficiente. Então, outro exemplo rapidinho é de testes. Escrever um teste, o processo de você fazer o design de um teste automatizado, seja ele no nível unitário ou no nível de, sei lá, um teste de integração, de superfície, seja ele qual for, é um processo de eficácia. Né? Você está tentando encaixar o seu código, o seu código de teste com o código que está sendo testado, de forma que o design fique legal e que ele faça o que tem que fazer, que faça a coisa certa. E a eficiência gira em torno de você fazer isso de modo que a execução de milhares de testes seja feita com o menor custo de processamento e com o menor tempo possível. Então, aí já é eficiência. Então, as duas coisas, elas meio que convivem, certo? Mas 90% das coisas que a gente faz, ela está ancorada no paradigma de eficácia. E o que eu normalmente digo é o seguinte: o que a gente faz como desenvolvedores de software, a meta do que a gente faz, o objetivo, a busca é a eficácia. E durante essa busca, você precisa ter alguma eficiência para chegar lá. Então, a eficiência é uma espécie de pressuposto, é uma espécie de, olha, eu sei desenvolver software, eu sei colocar software na mão do usuário, eu sou eficiente nesse sentido, certo? Agora, que software eu coloco na mão dele que é o grande desafio. A gente não tem muito desafio em eficiência nesse aspecto. A gente tem muito mais desafios em fazer a coisa certa do que fazer certo as coisas. O maior impacto, digamos assim, vem de fazer a coisa certa. Os ganhos estão muito mais na eficácia do que na eficiência. Né? Um ganho de eficácia pode ser uma ordem de grandeza maior do que o ganho de eficiência. Só para concluir esse raciocínio, e aí a gente parte para a próxima questão, é assim, por exemplo, você imagina que você receba um backlog do seu cliente de 30 user stories para fazer. Eficiência é eu tentar pegar essas 30 user stories e sair fazendo igual um doido, contratar 40 pessoas para fazer, para tentar entregar o menor tempo possível. Isso é a mentalidade de eficiência que muita gente tem hoje, né? Eficácia é você chegar ali, né, olhar para aquele backlog e falar, peraí, se eu fizer isso aqui desse jeito aqui, eu elimino essas 10 features aqui, agora eu só tenho. Entendeu? Então, por quê? Porque eu entendo qual é o problema e eu estou tentando encaixar a melhor solução para essas duas peças, que é o problema com a solução. E isso requer apenas criatividade, inteligência, essa coisa toda. Não requer força bruta. Entendi.